Há vínculos que começam como abrigo e terminam como prisão. No início parecem casa, parecem amor, parecem cuidado, mas com o tempo revelam um peso silencioso, um fardo que se disfarça de lealdade. O coração sabe, mas a mente insiste. É melhor ficar do que perder. Esse é o paradoxo invisível de tantas relações, não apenas amorosas, mas familiares, sociais, espirituais. O apego nos mantém ligados a algo que já não nos nutre, mas que ainda ocupa espaço dentro de nós. E é nesse espaço, sufocado, que o crescimento se torna impossível. Bruce Lipton nos lembra que 95% da nossa vida é comandada por programas inconscientes. Esses programas não são conscientes, não são escolhas racionais. São registros que herdamos, crenças que absorvemos quando ainda não sabíamos questionar. E esses programas encontram terreno fértil nos vínculos que criamos. Sem perceber, escolhemos relações que confirmam velhas histórias, que reforçam medos antigos, que nos mantêm no mesmo círculo. Assim como células mergulhadas em ambientes tóxicos adoecem, nossa alma também adoece quando permanece em campos emocionais de baixa vibração. Não é o amor que nos prende, mas o padrão repetido que já perdeu o sentido e que ainda assim nos mantém cativos. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação de encolhimento, de estar vivendo menor do que poderia. O corpo dá sinais. A mente repete diálogos internos que parecem ecos de um passado. Você pensa que está sendo fiel ao amor, quando na verdade está sendo fiel ao medo de perder. É o medo que constrói as correntes. É o medo que sustenta a prisão. E o medo, disfarçado de cuidado, é o maior ladrão da sua expansão. Neville Goddard dizia que a imaginação é a chave da realidade. Mas como criar algo novo quando a consciência está amarrada ao que já foi? Como abrir novos caminhos se o coração ainda caminha em círculos, repetindo as mesmas dores? A imaginação só se torna criadora quando não está presa ao peso do passado. Caso contrário, ela apenas reproduz os mesmos cenários, as mesmas pessoas, as mesmas histórias. Você deseja mudar, mas continua vibrando o mesmo. Deseja crescer, mas se ancora em velhos lugares. E aqui surge a pergunta que pode mudar tudo. Será que o que você chama de amor é, na verdade, apenas a repetição inconsciente de um padrão que te impede de expandir? Essa pergunta não acusa, não condena. Ela apenas convida à consciência. Porque, às vezes, não é a falta de amor que nos impede de crescer, mas o excesso de medo. E só quando ousamos enxergar esse medo, quando temos coragem de nomeá-lo, é que abrimos a primeira fresta de liberdade. Essa introdução não é sobre abandonar pessoas, mas sobre perceber onde você se abandona em nome delas. É sobre reconhecer que crescer exige espaço, e que esse espaço só se abre quando deixamos de lado aquilo que já não nos pertence. Você não está errado por ter amado. Você não está errado por ter acreditado. Mas pode estar enganado se pensar que a vida deseja que você permaneça pequeno para não perder alguém. Porque a vida, assim como a alma, não quer que você apenas sobreviva. Ela quer que você floresça. Existem correntes que não se veem, mas se sentem no corpo. São correntes que pesam nos ombros, que diminuem a respiração, que tiram o brilho dos olhos. O mais curioso é que, muitas vezes, nós mesmos colocamos essas correntes, acreditando que são medalhas de honra. Confundimos lealdade com prisão. Confundimos amor com submissão. E nesse equívoco silencioso, sacrificamos a expansão da alma, em nome de vínculos que já perderam a capacidade de nutrir. Bruce Lipton nos ajuda a compreender isso de maneira profunda. Ele mostra que as células guardam registros do ambiente em que viveram. Da mesma forma, nós também carregamos em nossa memória celular lembranças de dor, traumas e repetições inconscientes. Se em algum momento fomos condicionados a acreditar que amor significa sofrimento, inconscientemente buscamos relações que confirmem essa crença. Assim,
Recriamos laços destrutivos, mesmo quando desejamos liberdade. O corpo e a mente parecem discordar, mas é a programação inconsciente que conduz o rumo da vida. Pense na história de alguém que, após anos em uma relação que já não fazia sentido, só percebeu a prisão quando experimentou o silêncio. Foi nesse espaço vazio, sem cobranças e sem ruídos, que a pessoa pôde enxergar o quanto havia se perdido de si mesma. O silêncio, nesse caso, não foi ausência, mas revelação. Foi no intervalo da ausência que se revelou o peso invisível da presença. Mas há também o outro lado da moeda. Conheço quem escolheu manter laços tóxicos acreditando que isso seria sinônimo de crescimento espiritual. A ideia de que perdoar sempre ou manter-se ao lado era sinal de evolução acabou se tornando uma prisão disfarçada de virtude. O resultado não foi expansão, mas regressão. A energia vital se esvaiu, a confiança em si mesma se dissolveu, e a vida foi se reduzindo a sobreviver em meio à dor. O que parecia amor se transformou em prisão espiritual. Esses exemplos nos mostram que o peso invisível não está apenas no outro, mas naquilo que acreditamos sobre nós mesmos. Cada amarra é feita de crença. Cada corrente é moldada por histórias não questionadas. Enquanto não nos damos conta disso, continuamos chamando prisão de lealdade e correntes de amor. Mas dentro de nós, silenciosamente, o corpo e a alma gritam por liberdade. Tudo no universo vibra. Essa não é apenas uma metáfora espiritual, mas uma constatação científica. A física quântica e a neurociência já apontaram que cada emoção, cada pensamento, gera uma frequência que se espalha pelo corpo e pelo campo ao redor de nós. Quando estamos em paz, nosso coração envia sinais coerentes, nosso cérebro entra em harmonia e o corpo inteiro se reorganiza. Mas quando permanecemos presos a laços que já não nos servem, é como se uma nota dissonante interrompesse a melodia da vida. É nesse ponto que a energia deixa de fluir. Guardar ressentimentos, insistir em vínculos que já não alimentam, manter apegos por medo de solidão, tudo isso cria uma trava energética. Bruce Lipton explica que nossas células respondem imediatamente ao ambiente que percebem. Se a mente percebe ameaça, todo o corpo entra em estado de contração. Se a mente percebe segurança, o corpo se abre para crescer. Ao manter laços que nos fazem mal, estamos, sem perceber, programando o corpo para viver em alerta constante. Isso não é apenas psicológico, é biológico. Pense em como você se sente quando revive uma lembrança dolorosa. O coração acelera, o estômago se contrai, a respiração fica curta. O corpo inteiro reage como se o perigo fosse presente, mesmo que já tenha passado há anos. Agora, imagine o efeito de manter ao seu lado pessoas, lugares e situações que repetem esse padrão diariamente. O resultado é um organismo exausto, uma mente sobrecarregada e uma alma sem espaço para se expandir. Joe Dispenza costuma dizer que, quando permanecemos presos ao passado, nosso corpo se torna uma prisão química. O cérebro continua produzindo os mesmos neurotransmissores, reforçando as mesmas emoções, até que viver se transforma em um círculo vicioso de repetição. Não conseguimos elevar nossa frequência porque não há espaço interno para algo novo. A energia vital fica estagnada e a vida parece perder cor. A grande verdade é que o universo responde ao que vibramos, não ao que dizemos querer. Se vibramos medo, atraímos mais situações que confirmam esse medo. Se vibramos apego, atraímos circunstâncias que reforçam a sensação de perda. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto seguramos com força o botão de outra. O som nunca será claro, porque estamos divididos. Soltar, portanto, não é apenas uma escolha emocional, mas uma necessidade energética. Não soltar é como manter uma porta trancada enquanto imploramos por ar fresco. A frequência trava porque não pode haver expansão onde existe prisão.
A vida pede movimento, pede fluxo, pede renovação. Mas enquanto seguramos o que já expirou, permanecemos presos a uma vibração que não corresponde mais ao nosso verdadeiro eu. Muitas vezes, acreditamos que determinados laços são eternos. Chamamos de sagrados vínculos que, na prática, já se tornaram correntes invisíveis. O auto-engano nasce justamente dessa tentativa de transformar apego em amor, de chamar de fidelidade o que, na verdade, é medo de perder. Não é raro ouvirmos frases como "essa pessoa é minha metade, não posso viver sem ela", ou "nosso destino está selado". Mas por trás dessas palavras, muitas vezes se esconde um vínculo de dependência, não de verdadeira comunhão. Carl Jung alertava que tudo aquilo que não se torna consciente volta à nossa vida como destino. Isso significa que, enquanto não enxergamos com clareza os motivos reais que nos prendem a certas relações, seguimos repetindo padrões como se estivéssemos hipnotizados. Muitas conexões que julgamos espirituais são, na verdade, projeções de nossas feridas mais profundas. Vemos no outro a promessa de preencher o que nos falta, de curar a dor que carregamos, de validar a insegurança que não sabemos transformar em força. E assim, confundimos apego com devoção, sofrimento com entrega, dependência com amor verdadeiro. Esse auto-engano é perigoso porque o revestimos de espiritualidade. Usamos palavras como karma, almas gêmeas, chama divina para justificar o que na essência é apenas medo de soltar. Em nome do sagrado, permanecemos aprisionados a vínculos que nos drenam, acreditando que isso é evolução. Mas o sagrado nunca aprisiona. O sagrado expande, liberta, convida a crescer. Tudo aquilo que nos mantém pequenos, que alimenta a nossa estagnação, não pode ser confundido com espiritualidade. Por mais poético que soe, o que chamamos de conexão especial pode ser apenas o reflexo de nossa própria sombra. Quando uma ferida antiga encontra eco em outra pessoa, sentimos uma atração irresistível. Parece destino, parece alma, mas é apenas a dor tentando se reconhecer. Sem consciência, transformamos esse encontro em prisão, e o que poderia ser um aprendizado vira uma dependência silenciosa. É preciso coragem para reconhecer quando o vínculo deixou de ser ponte e se tornou corrente. O amor verdadeiro não pede sacrifício da nossa essência. O amor verdadeiro não exige que deixemos de ser quem somos para caber em uma relação. Quando isso acontece, não é amor. É medo travestido de espiritualidade. E aqui está a revelação dura, mas libertadora. Muitas das conexões que defendemos como eternas são apenas capítulos de aprendizado. Elas não vieram para durar para sempre, mas para nos ensinar algo que a alma precisava compreender. O erro está em acreditar que lição e permanência são a mesma coisa. Algumas pessoas chegam para acender a chama, não para guardá-la eternamente acesa ao nosso lado. Por trás de quase todo apego existe um medo não reconhecido. À primeira vista parece amor, parece lealdade, mas quando olhamos com atenção, vemos que o que realmente nos paralisa é o temor de ficar sozinhos. A mente cria justificativas. Eu não posso deixá-lo senão vou magoar essa pessoa. Não posso me afastar porque temos uma história. Se eu soltar, quem serei? Mas por baixo de todas essas camadas de racionalização, existe um pavor silencioso, o medo do vazio. O apego é como uma fortaleza construída contra a dor da perda. Quando alguém se torna o nosso centro, acreditamos que, se partirmos, desmoronaremos. E, paradoxalmente, esse medo nos mantém presos em situações que já não nos alimentam, apenas porque a ideia de atravessar o desconhecido parece insuportável. Mas aqui está a verdade difícil de encarar. O vazio que tanto tememos já está dentro de nós. Não é a ausência do outro que nos assusta, é a ausência de nós mesmos. Esse medo escondido não é pequeno, e por isso se torna tão poderoso. Ele vem de antigas experiências de abandono, rejeição ou desamparo. Muitas vezes, desde a infância, aprendemos que, para sermos amados,
precisamos nos agarrar a alguém, precisamos nos moldar ao que esperam de nós. Assim crescemos acreditando que a solidão é perigosa e que só estaremos seguros se estivermos colados em outro coração. Mas esse tipo de segurança é frágil, porque não nasce da nossa própria raiz, nasce da dependência. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quando não percebemos a origem do apego, acreditamos que ele faz parte da nossa essência, como se simplesmente fôssemos assim. Mas, na verdade, o apego não é quem somos. Ele é apenas a memória não curada que insiste em se repetir. O apego se alimenta dessa ferida, e por isso parece tão real, tão inevitável. Mas quando olhamos de frente para o medo, descobrimos que o vazio não é um inimigo. Ele é um espaço fértil. O silêncio da ausência abre caminho para que possamos nos reencontrar. O vazio não mata, ele devolve a nós mesmos. É fácil confundir apego com amor, porque ambos criam laços, ambos despertam intensidade, ambos fazem o coração bater mais forte. Mas, quando olhamos com mais cuidado, percebemos que um sufoca, enquanto o outro liberta. O apego é uma prisão disfarçada de afeto. O amor é um espaço que se expande. O apego nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente. Ele exige, cobra, se alimenta da insegurança. O amor, ao contrário, nasce da abundância. Ele não tem pressa, não tem urgência de controlar. O amor não prende, ele permite. Não é o eu preciso de você para ser feliz, mas o eu escolho estar com você porque já sou pleno. No apego, há uma sensação de posse. O outro se torna uma extensão de nós, uma parte que acreditamos ser indispensável. No amor, há reconhecimento. O outro é inteiro, livre, e ainda assim permanece. O apego tem medo da distância, porque teme que ela destrua a conexão. O amor confia, porque sabe que a conexão verdadeira não se rompe com o espaço. Essa diferença é sutil, mas transforma tudo. Quando amamos com apego, o coração se contrai. A ansiedade nos acompanha em cada ausência, em cada silêncio. É como viver em alerta constante, sempre esperando o próximo sinal de que não seremos deixados para trás. Mas quando amamos com amor, de fato, o coração respira. Há paz no silêncio, há confiança no espaço, há descanso na presença. Jung dizia que o verdadeiro amor só pode florescer quando duas pessoas se encontram sem máscaras, sem projeções. O apego, por outro lado, é cheio de ilusões. Nele, projetamos no outro nossas carências, esperando que cure nossas feridas. No amor, reconhecemos que ninguém pode ser o nosso remédio, apenas o nosso companheiro de caminho. E talvez essa seja a maior diferença. O apego nos leva para fora de nós mesmos, buscando no outro uma salvação. O amor nos devolve para dentro, lembrando que a fonte da vida, da paz e da completude sempre esteve em nós. Quando entendemos isso, o amor se torna leve, porque não exige, não prende, não mendiga. Ele apenas é. Segundo Jung, aquilo que chamamos de apego raramente nasce no presente. Ele é um eco de memórias, de ausências, de feridas deixadas em nós quando ainda éramos crianças. O apego não surge de repente em um relacionamento adulto. Ele é o prolongamento de uma história mais antiga, uma história que carregamos sem perceber. Quando uma criança não recebe o olhar de acolhimento de que precisa, ela aprende a procurar desesperadamente por ele fora de si. Cada ausência, cada silêncio, cada gesto de rejeição grava no inconsciente uma marca. Eu só tenho valor se o outro me amar, se o outro ficar, se o outro não me abandonar. Assim, crescemos acreditando que o amor precisa ser conquistado, provado, garantido a cada instante. E é justamente essa crença que alimenta o apego. Para Jung, essas marcas inconscientes são arquétipos feridos que se manifestam repetidamente em nossa vida adulta. É como se estivéssemos sempre revivendo a mesma cena. Buscamos em parceiros, amigos ou até mesmo em filhos
aquilo que um dia faltou. Queremos no presente o cuidado que não recebemos no passado. Mas, ao fazermos isso, transformamos o outro em espelho de nossas carências. O apego, portanto, é um pedido escondido. Não me abandone como já fui abandonado antes. Ele não é racional, não é consciente. Muitas vezes, nem sequer percebemos que é isso que sentimos, mas o corpo sabe. A ansiedade que aperta o peito, o medo que rouba o sono, a necessidade de controle, tudo isso são sinais do inconsciente gritando por segurança. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o medo do apego nos convida a fazer: trazer à tona a escuridão que tentamos esconder. Quando percebemos que não é o outro que tem o poder de nos abandonar, mas nós mesmos que há muito nos abandonamos, algo começa a mudar. O verdadeiro abandono não é quando alguém vai embora. É quando nos esquecemos de nós para não perder o outro. E por mais doloroso que seja, reconhecer isso é libertador. Porque quando compreendemos que o apego nasce do inconsciente, abrimos a possibilidade de transformá-lo. Não precisamos mais viver presos a essa repetição. Podemos escolher outro caminho, o da consciência, o do amor que nasce da presença e não da falta. O apego não se limita a um sentimento silencioso dentro de nós. Ele se projeta, se infiltra, se espalha em nossas relações. Como uma sombra invisível, ele guia nossos gestos, nossas palavras, até mesmo nossas expectativas. Muitas vezes, acreditamos estar amando, quando na verdade estamos apenas tentando manter viva a ilusão de que o outro é a fonte da nossa segurança. É por isso que o apego distorce. Ele cria dependência emocional. Ele transforma o relacionamento em uma balança instável, onde cada gesto do outro parece confirmar ou negar o nosso valor. Um silêncio pode ser interpretado como rejeição. Uma ausência momentânea pode ser vivida como abandono. Uma palavra atravessada pode parecer uma prova de que o amor está acabando. Assim, o apego nos coloca em um estado de vigilância constante, como se precisássemos decifrar cada sinal para garantir que não seremos deixados. Na prática, isso pode se manifestar em gestos simbólicos simples: escrever cartas que nunca serão enviadas, meditar sobre memórias sem se apegar a elas, transformar ressentimentos em aprendizado. Cada ação consciente é uma semente de libertação. Cada instante em que escolhemos a presença sobre o apego, estamos transmutando energia. E quanto mais tentamos segurar, mais distante o outro parece ficar. Porque o amor não nasce no controle, ele floresce na liberdade. O apego, ao contrário, cria tensão. Ele gera cobranças, ressentimentos, expectativas irreais. O relacionamento deixa de ser um encontro genuíno de duas almas e se torna uma tentativa desesperada de preencher um vazio interno. É nesse ponto que muitas relações adoecem. O apego não permite que vejamos o outro como ele é. Vemos apenas a projeção de nossas feridas. Amamos menos a pessoa real e mais a função que ela desempenha, de nos proteger contra a solidão, de validar nossa importância, de nos oferecer aquilo que ainda não conseguimos dar a nós mesmos. Mas há um detalhe importante. O apego não é sinal de fraqueza, nem de incapacidade de amar. Ele é apenas um reflexo do quanto ainda precisamos aprender a nos nutrir internamente. Ele mostra com clareza dolorosa que ainda há um espaço dentro de nós pedindo para ser curado. Se conseguirmos enxergar o apego sob essa luz, o relacionamento deixa de ser apenas palco de dor e se torna também um convite. Convite para percebermos onde estamos entregando ao outro uma responsabilidade que é nossa. Convite para lembrarmos que o amor verdadeiro não nasce do medo de perder, mas da presença que sabe permanecer, mesmo quando o outro não pode ficar. O apego não se manifesta apenas na mente ou no coração. Ele se instala no corpo, silencioso, insistente, até que nos força a prestar atenção. Cada tensão nos ombros, cada nó no estômago,
Cada aperto no peito é uma linguagem que a alma utiliza para nos avisar. Algo dentro de você ainda está preso. O corpo, nesse sentido, é o diário silencioso das emoções que não ousamos nomear. Quando mantemos vínculos que já não nos servem, o organismo reage. O cérebro libera dopamina na expectativa de recompensas emocionais, mesmo que temporárias, e cortisol quando a ansiedade e o medo aumentam. É um ciclo contínuo de busca e frustração, que gera fadiga, irritabilidade e até doenças físicas. Cada pequeno gesto de apego cria um loop bioquímico que mantém o corpo em alerta, como se estivéssemos constantemente lutando por sobrevivência emocional. Bruce Lipton nos ajuda a compreender que nossas células são sensíveis ao ambiente, físico ou emocional. Assim como uma célula em ambiente tóxico se adapta para sobreviver, nosso corpo também se adapta a relações tóxicas ou limitantes. Aprendemos a viver em alerta, a reduzir nossa expressão, a encolher nossa presença, tudo para sobreviver emocionalmente. Mas essa sobrevivência vem ao custo do crescimento. Muitas pessoas confundem libertação com abandono. Acham que soltar significa perder, que deixar ir alguém ou algo é fraqueza ou desrespeito. Mas crescer não é romper por fora, é transformar por dentro. É pegar a energia antes presa em apego, em dor ou medo, e transmutá-la em força, em clareza, em espaço para a vida florescer. A percepção desses sinais é, portanto, uma oportunidade. Cada tensão, cada aperto, cada desconforto físico é um convite para olhar para dentro, identificar o que ainda está amarrado e começar a liberar. O corpo, ao contrário do intelecto, não mente. Ele nos mostra a verdade que muitas vezes nossa mente tenta esconder, que ainda estamos presos a algo que impede nossa expansão. Quando aprendemos a ouvir o corpo, a reconhecer a mensagem sem medo, começamos a perceber que soltar não é apenas uma necessidade emocional, mas também física. Libertar-se das correntes invisíveis permite que a energia circule, que a frequência se alinhe, que a vida se abra para novas possibilidades. O corpo então se torna aliado, e não prisioneiro, no caminho do crescimento. O silêncio muitas vezes é temido. Buscamos preencher cada espaço com palavras, ações, presença de outros, como se o vazio fosse sinônimo de abandono. Mas, paradoxalmente, é justamente no silêncio que reside o poder de transformação. Quando cessamos a correria emocional e a necessidade de controle, abrimos espaço para ouvir aquilo que sempre esteve escondido, nossa própria voz interior. Neville Goddard nos lembra que a imaginação silenciosa é o útero onde novas realidades são gestadas. Mas, quando permanecemos presos a vínculos antigos, nossa energia está voltada para o passado, e o presente se torna uma superfície dura que não permite germinar nada novo. O silêncio consciente, ao contrário, nos permite sintonizar com aquilo que queremos criar, com aquilo que desejamos incorporar na nossa própria vibração. É nesse espaço que muitas mulheres, após anos de apego e dependência emocional, começam a perceber sua própria força. Um momento de quietude, uma pausa na busca incessante pelo outro, pode revelar caminhos que antes pareciam impossíveis. Como uma semente enterrada, precisamos de escuridão e repouso para brotar. E é exatamente isso que o silêncio oferece, a chance de germinar internamente. O medo do silêncio é natural, porque ele nos confronta com nós mesmos. Mas é também o maior aliado da libertação. Ao nos permitir sentir a ausência, não como perda, mas como oportunidade, começamos a transmutar a energia antes presa em apego em força criativa. A pausa não é o fim, mas o início de algo maior, um reencontro profundo com a nossa própria essência. A transformação acontece de dentro para fora. Cada respiração consciente, cada instante de quietude, cada percepção da própria vibração abre caminho para que a alma se expanda. O silêncio não é vazio, é campo fértil. Ele não é ausência, é presença concentrada.
Ele não é solidão, é reconexão. Quando aprendemos a habitar esse espaço, percebemos que a verdadeira liberdade não vem do outro, mas de nós mesmos. Muitas pessoas relatam sintomas sutis que não conseguem explicar. Insônia persistente, fadiga sem causa aparente, enxaquecas frequentes, tensão muscular. O apego é quase sempre a raiz invisível desses sinais. E quanto mais ignoramos, mais o corpo se torna um mensageiro incansável, insistindo que a consciência desperte. Bruce Lipton nos oferece uma analogia poderosa. Quando células são removidas de um ambiente tóxico e inseridas em um campo nutritivo, elas florescem. O mesmo acontece com nossa alma. Ao transmutar relações, lembranças e padrões que nos aprisionam, mudamos o ambiente interno no qual vivemos. Não se trata de punir ninguém, nem de apagar histórias. Trata-se de criar espaço para que nossa energia vital retome seu fluxo natural. A metáfora da borboleta ilustra isso com perfeição. O casulo não é inimigo, ele é necessário. Mas a borboleta precisa deixá-lo para trás para voar. A liberdade não significa esquecer a trajetória, significa honrar o processo e perceber que, para crescer, certos padrões e laços precisam ser transmutados, não carregados. Na prática, isso pode se traduzir em atitudes sutis ou explícitas. O medo de dizer não, a necessidade de agradar o tempo todo, o ciúme que sufoca, a dificuldade em dar espaço, a sensação de que sem o outro não conseguimos respirar. O apego nos faz acreditar que, se perdermos aquela pessoa, perderemos a nós mesmos. Quando compreendemos que soltar não é perda, mas reencontro, que transmutar não é cortar, mas elevar, percebemos que crescer é um ato de amor profundo, para nós mesmos e para o outro. A vida se torna mais leve, mais coerente, mais alinhada. Cada laço que antes nos drenava passa a ser lembrança. Cada memória dolorosa, aprendizado. E cada vínculo antigo, energia transmutada que nos impulsiona para a frente. Tudo o que percorremos até aqui nos leva a uma verdade essencial. Só quando liberamos o que nos prende, é que o campo vibracional abre espaço para o novo. Não se trata de cortar laços por impulso, nem de negar sentimentos profundos. Trata-se de compreender que, enquanto nossas mãos estiverem ocupadas segurando âncoras do passado, não conseguiremos receber o que a vida deseja nos entregar. Bruce Lipton nos lembra que, assim como o corpo se cura ao mudar o ambiente celular, a alma também se expande quando transformamos o campo emocional em que vivemos. Cada vínculo que antes drenava energia, cada apego que insistia em nos manter pequenos, pode ser transmutado em aprendizado, em força, em liberdade. Não é sobre abandonar pessoas, mas sobre libertar nossa própria energia. Greg Braden acrescenta uma perspectiva profunda. Não é sobre ruptura física ou emocional, mas sobre ressonância. Às vezes permanecemos conectados a frequências que não sustentam mais nossa verdade, mesmo que haja amor ou história envolvida. Liberar é permitir que o campo em que existimos esteja em harmonia com quem realmente somos, abrindo espaço para relações, experiências e oportunidades que correspondam à nossa vibração autêntica. Pense na metáfora da âncora. Soltar a âncora não é trair o barco, é permitir que ele navegue. Assim também acontece conosco. Soltar não é perda, é movimento. Não é abandono, é expansão. A liberdade interior é o portal pelo qual o crescimento se manifesta. E a pergunta final que fica ecoando no coração: a vida está constantemente oferecendo novos caminhos, novos encontros, novas possibilidades. A questão não é o que vou perder se eu soltar, mas sim o que a vida está tentando me entregar e não consegue, porque minhas mãos ainda estão ocupadas. Quando conseguimos responder essa pergunta com coragem e honestidade, a verdadeira transformação acontece. O crescimento não é sobre controlar o outro, nem sobre proteger-se do mundo. É sobre abrir espaço para que a própria vida flua. E nesse espaço, quando o apego se dissolve e a energia é transmutada, descobrimos algo essencial. A liberdade não é apenas um estado,
É o próprio nascimento de quem fomos sempre destinados a ser.